Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 10 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa pelo telefone 2461-0093, 2461-0093, ao CD Aceito Teu Chamado da Bruna Carla. Tem também o CD Levanta Tua Voz do William Nascimento. De presente para você que liga 2461-0093. No Facebook da 93 FM. Para quem estiver com a gente no Facebook da 93 FM, hoje temos ali um post sensacional com as meninas do Debate 93, a Luciana Vasconcelos e a Marcela Bastos. Sob o post das meninas do Debate 93, você pode trazer a sua opinião, seu depoimento sobre esse assunto, seu alô, sua mensagem. Pode dizer de onde você está ouvindo o nosso Debate 93 e você vai concorrer ao DVD Clipes MK Music Volume 5, DVD Clipes MK Music Volume 5, e assim você participa com a gente no Debate 93. Você sabe que você pode, ao longo do Debate 93, sempre fazer perguntas dentro do nosso assunto, do nosso tema, fazer o seu depoimento, comentários sobre o tema, mas desde ontem você pode também enviar uma pergunta do nada, uma pergunta absolutamente fora do nosso tema, uma pergunta bíblica, uma curiosidade, uma dúvida que você tenha, e aí você vai participar comigo aqui no nosso Debate 93. Como é que isso entra? A qualquer momento, você liga agora, 2461-0093, dentre muita gente que liga, naturalmente, a gente escolhe alguém para poder colocar, conversar, ouvir e interagir, trazendo a pergunta aqui para os nossos colaboradores. E quando entrar esta vinheta aqui, você pergunta e o debatedor responde. Aí eu farei a pergunta à nossa ilustre mesa, é a chamada pergunta surpresa, a partir de ontem aqui no Debate 93. Você pergunta e o debatedor responde. A Baixada tá ligada na melhor. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. A 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu não aguento mais tanta derrota na minha vida. É tão agoniante que está difícil manter a fé e até ter vontade de viver, conta nosso ouvinte. Tudo o que eu e meu marido planejamos é sempre frustrado. Ninguém sofre como a gente. Parece que as tribulações só têm um alvo: nós. O que fazer para manter a fé e a alegria quando os nossos planos não dão certo? Qual a melhor forma de lidar com as frustrações da vida? Quando os problemas nos afetam tão intensamente, é sinal de que os nossos planos estão contrários à vontade de Deus? Como sentir a presença de Deus quando vivemos uma vida sem graça? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: é tão agoniante que está difícil manter a fé e até ter vontade de viver, é o que conta nosso ouvinte. Por que o senhor destacou essa frase? Seja bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos irmãos debatedores, aos amados ouvintes. Um pastor amigo meu me disse que ele fez um curso de sobrevivência na selva e ensinaram para ele
4 passos que ele deveria dar sempre que estivesse cansado, perdido, desorientado: parar, alimentar, localizar e movimentar. Eu uso isso até hoje, nunca vou esquecer. O jeito tá andando na mata, perdido, vai ficando fraco, para e procura alguma coisa para comer, porque você tá fraco, e fraco você não vai a lugar nenhum. Depois procura uma árvore, um lugar alto, para você ver onde você está e para onde você quer ir, e então se move de novo. Quero dirigir essa palavra para essa ouvinte e para o marido dela. Nesse momento vocês estão cansados, desorientados e desanimados. Nesse momento, então, o que vocês precisam é se refazer espiritualmente. Vocês têm que ir para um congresso de adoração, para um encontro, para uma vigília, precisando de assistência espiritual para refazer o coração de vocês. Depois, vocês precisam buscar a direção de Deus. Eu gosto muito do episódio de Jesus no Getsemane. Ele estava se preparando para enfrentar a cruz, uma morte terrível, e ele chega a falar: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Às vezes o problema é que não é como a gente quer, é como Deus quer, e a gente fica insistindo nisso. Para eles saberem qual é o problema, eles primeiro vão ter que se orientar. Então eu acho que eles têm que passar por um período de jejum, de oração, de busca da presença de Deus, para curar e acalmar o coração, antes de pensar em buscar a direção para alguma coisa. Eu acho que agora, mesmo que Deus fale com eles, eles não vão conseguir entender nem acreditar. Com a gente no programa de hoje também o reverendo Isaías Cavalcante, que é pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Muito bom dia, seja bem-vindo. Concorda o senhor, reverendo, com o que disse o pastor Rafael, e o que pensa sobre essa frase destacada inicialmente? É tão agoniante que está difícil manter a fé e até ter vontade de viver. É um dado pesado, né? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia a você, ouvinte. Percebemos que a ouvinte, juntamente com o marido, né, está passando por uma fase muito difícil na sua vida. É um momento muito complexo, porque isso mexe com o coração, mexe com as emoções. Então, ela chega a dizer: não aguento mais tanta derrota. Especialmente diante, muitas vezes, de um evangelho triunfalista. O evangelho é triunfal. Somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Mas a pessoa muitas vezes tem a perspectiva de um evangelho triunfalista. É só vitória. Então, quando vem derrotas, que às vezes são derrotas aparentes, a pessoa não sabe como lidar com isso. É difícil, sim. Essa pessoa está possivelmente passando por um momento de provação, por um sério momento de tribulação. Concordo com o pastor Rafael, ela tem que tomar algumas atitudes diante deste momento. A nossa menina da mesa de hoje é a nossa querida Edeni. Muito bom dia, seja bem-vinda. É cantora, é compositora, existem muitas canções, e o reverendo Isaías tocou num ponto aqui do É Só Vitória, e ele mesmo fez uma referência que às vezes você tem derrotas aparentes, ou seja, pode até ser que a pessoa que pensou, que disse essa frase inicialmente, ela tenha até pensado, por exemplo, na história de Jó. É só vitória. Você vê a história de Jó, você vai dizer, isso é vitória. Por quê? Porque no final das contas, todas aquelas coisas, elas foram importantes para fortalecer a sua fé e dar a ele uma consciência maior ou melhor até da presença do nosso Deus e Pai. Contudo, há uma interpretação que eu queria ouvir a sua opinião sobre exatamente esse assunto, que dá a entender que você não passa por tribulação na vida. Que a vida de uma pessoa que abraça a fé em Jesus Cristo é uma vida sem problema algum. Talvez por isso a nossa ouvinte esteja vivendo isso. O reverendo Isaías falou que o evangelho é triunfal, mas que existe um evangelho triunfalista, ou seja, que confunde as coisas. O evangelho é o que eu sou. O que pensa, irmã? Muito bom dia, JR, para você, para essa mesa tão abençoada, para nossa audiência mais do que qualificada, audiência 93. Bom, eu penso que diante de um evangelho tão triunfalista, é impossível não vir a comparação. Ele tem, eu não tenho, ele já alcançou porque eu não alcancei. E nós sabemos que Deus, ele tem um plano para cada vida, ele tem um tempo para a execução do plano para cada vida. E a partir do momento que eu entendo
que eu preciso ter alegria na esperança, eu preciso me alegrar enquanto eu espero, porque é imprescindível não viver a palavra. Ou você vive a palavra, ou você vai para a palavra, ou você entra em confusão. E a palavra, inclusive eu quero começar lendo Mateus capítulo 15 e versículo 21, porque fala de uma mulher que nem experiência com Deus tinha. Eu vou falar aqui de uma mulher que não fazia parte de uma denominação ou de um grupo, de uma pessoa que já teve muita experiência com Deus. Era uma mulher que a Bíblia nem diz, ela era cananeia, e quando aquela mulher clama ao Senhor porque sua filha está endemoninhada em casa, Jesus fala daquele jeito com ela, que todo mundo que conhece a Bíblia sabe, como se estivesse rejeitando, e essa mulher me ensina que no momento da prova eu não posso me afastar. Prova não é motivo para que eu me afaste de Deus, prova é motivo para que eu me lance mais ainda aos pés dele. Ela me ensina que aquela entre aspas, rejeição não foi motivo para que ela, porque eu acredito, JR, que a maioria de nós, de repente até eu mesma, saísse dali blasfemando, reclamando, murmurando, como é que Jesus pode fazer isso? E aquela mulher me ensina que, em primeiro lugar, eu adoro. Depois eu peço. E é o que, infelizmente, está ficando cada vez mais escasso no nosso meio, né? Pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério Cairós, na Tijuca. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia a todos. Queridos, eu concordo com os debatedores que falaram até agora. O pastor Rafael comentou ali, né, com relação, não é como nós queremos, é como Deus quer. Esse é um ponto importante na fala dele. E também a frase quando diz assim, é tão agoniante, né? É tão agoniante que está difícil manter a fé e até a vontade de viver. É claro que vivendo uma vida de derrota, como ela está dizendo aqui, ninguém aguenta. Ninguém vai aguentar viver uma vida de derrota. Mas a palavra de Deus nos diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa abundância de vida não é necessariamente você viver em riquezas, você viver só de carro novo, você viver com um apartamento novo. Essa riqueza, essa abundância de vida é a paz que só Jesus Cristo pode dar. E como a própria palavra nos diz, ela excede todo entendimento. É paz em meio às tribulações. Então talvez esteja faltando, como o pastor Rafael colocou e como foi bem colocado aqui pelos debatedores, esteja faltando uma sintonia. As pessoas só estão nos ouvindo agora porque estão sintonizadas na 93. Se houvesse ali no dial algum problema, ia começar a ter um chiado, um ruído. Então, quando você sintoniza melhor, você ouve melhor. Então, talvez esteja faltando essa sintonia com Deus, porque Deus não para de falar. Nós é que não estamos sintonizados para ouvir a sua voz, mas Ele não para de falar, Ele continua emitindo para nós. Uma outra ouvinte nos encaminha aqui um e-mail onde ela diz o seguinte, olha, de 2 anos para cá, eu só tenho vivido derrotas no meu casamento. Perdemos a nossa casa, perdemos um bebê e agora até o meu emprego eu perdi. Resolvi me separar porque eu estou convencida de que esse casamento é uma amarra negativa na minha vida. E eu pergunto aos irmãos o que é que vocês pensam sobre essa perspectiva de que o casamento é uma marra negativa na vida dessa ouvinte que nos encaminhou um e-mail agora. Se ele realmente é uma marra negativa, é porque ele não foi feito no Senhor. Quando o casamento é feito no Senhor, ele é uma marra positiva. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, possivelmente tem havido uma precipitação, né, quanto a este casamento. Bom, e já que houve uma precipitação para o começo, seria muito importante que não houvesse uma precipitação para o fim, né? Porque se ela sente que de repente se apartando desse homem tudo vai resolver, a gente espera que ela mande um outro e-mail daqui a um tempo nos dando boas notícias, porque aí fica-se comprovado, né? Também não podemos dizer que não era uma amarração ou que o problema estava ou não estava. Agora a gente só vai ficar podendo esperar ela mandar notícias para saber se resolveu o problema. Divórcio não é a solução. Divórcio é uma fatalidade que a gente só deve concordar em casos extremos. Jesus só autorizou expressamente o divórcio em caso de adultério. A gente até pode entender que em caso de violência, enfim, alguns outros casos você pode até tolerar, mas não é a solução. E fugir do problema também não vai resolver. Então, irmã, se a senhora quer pecar, a gente não pode te apoiar nisso, não. Agora, deixa eu te falar, qualquer um pode passar por período de tribulação, inclusive com fatalidade. É terrível perder um bebê, eu não queria estar no lugar dessa irmã, é uma dor enorme, mas muitas
pessoas, inclusive na Bíblia, passaram por isso e sobreviveram. Emprego é uma coisa que você ganha e perde. Até grandes profissionais passam por isso. Então, assim, eu acho que vocês precisam fazer melhor as contas. Vocês perderam a casa, deve ter sido algum problema de financiamento, alguma compra ruim, enfim. Tem que rever essa situação. A senhora vai arrumar outro emprego, pode não ser igual, vai arrumar outro. E eu acho que eu entendo um pouquinho para falar de filho, porque a minha primeira filha nasceu de fertilização. Foi in vitro mesmo, foi bebê de proveta mesmo. E o segundo filho foi um milagre de Deus. A gente esperou 3 anos para a Rebeca nascer. E fez o processo todo, fez o tratamento, ela nasceu, é linda, saudável. E Deus fez um milagre 2 anos depois e veio. Mas eu sei que essa luta de filho. Mas vai passar. Mas o divórcio, Deus não vai te abençoar nisso, não. Pastor Marco Ribeiro. A palavra em Eclesiastes 7:8 nos diz que o fim das coisas, melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. E Deus pode fazer o fim das coisas ser melhor do que o princípio à medida que nós colocamos Deus no negócio, à medida que nós nos aproximamos de Deus. É claro que essas situações todas, que essa ouvinte que você mencionou agora passou, perda de um bebê, essas situações todas nos levam a questionar muitas coisas. E grandes homens da Bíblia também tiveram esses questionamentos. Mas o que a gente precisa olhar nesses homens também é que eles pararam, respiraram, né? Sintonizaram-se em Deus para que continuassem a caminhada. Agora, a pessoa atribui ao casamento, em geral, ela está atribuindo ao outro toda essa responsabilidade, porque rompendo o casamento, rompe o relacionamento. Se rompeu o relacionamento, rompeu com o outro. Então, o outro é o culpado, ou seja, a pessoa que está ao meu lado é a responsável por todas as questões ruins que estão acontecendo na minha vida. De certa forma, é um tanto quanto confortável apontar isso para o outro como responsabilidade. Vocês disseram aqui várias possibilidades para todos os pontos aqui que a nossa ouvinte destacou, e são todos eles tão importantes. Não resta dúvida que uma pessoa, quando está vivendo o que a nossa ouvinte está vivendo, que o pessoal diz assim, mas que faz, hein, rapaz? A maré tá brava, hein? Porque parecem que coisas elas vão se associando, negativas se associam a outras negativas ainda. A Bíblia, quando trata sobre isso, fala sobre abismo, não é? Mas numa questão que envolve um pecado que vai se ampliando como uma bola de neve, e você vai vivendo uma realidade triste na sua vida. Agora, a questão de apontar para o outro como responsável, todos nós já temos conhecimento disso, vem do Éden. E antes de dizer que o outro é o responsável, é preciso procurar a nossa parcela de responsabilidade para entender se de fato o problema é o outro, ou o problema sou eu, ou o problema somos nós. No mínimo, o problema somos nós. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte contando aqui pra gente, olha, eu sentir que projetos não dão certo no final, quando aparentemente estavam indo tão bem, é frustrante mesmo. Uma das coisas que sempre me manteve seguindo em frente é saber que Deus está comigo, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Reverendo Isaías, o senhor destacou a frase que segue: ninguém sofre como a gente. Parece que as tribulações, você imagina bem, as tribulações só têm um alvo: nós, é o que diz a nossa ouvinte. A gente percebe por algumas palavras aqui, tudo, sempre, né? Uma espécie de autocomiseração, né? É como se apenas o casal estivesse passando por estes problemas. E a Bíblia deixa claro que as tribulações fazem parte da vida. Nós temos dificuldades ao longo da nossa vida, em nosso relacionamento matrimonial, na criação dos filhos, em nossa vida. Então, a gente percebe claramente que as tribulações acontecem naturalmente na vida e há formas delas acontecerem. Eu me recordo do autor do hino Sou Feliz com Jesus, né? Ele compôs este hino após uma perda, a perda da sua família num naufrágio. Então não foi só a ouvinte que perdeu algo, ou que não conseguiu algo, mas ele, com o coração movido pelo Senhor, voltou ao lugar onde se deu o naufrágio e ali compôs este hino, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu estou. É algo difícil. Há um hino na harpa cristã que o pastor Marcos conhece muito bem, que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação.
Então nós somos provados. Eu creio que a ouvinte está passando por esta provação. Então ela não está sozinha, né? Muitas pessoas estão passando por este cadinho, né? Este lugar onde o ouro é depurado, onde o ouro é provado, para que Deus realize uma obra na vida. Agora, durante este processo, é difícil, porque é um processo doloroso, muitas vezes de perda e muitas vezes de não alcançar algo que a pessoa planejou. É verdade. Né? Então, o ouvinte precisa se colocar nas mãos do Senhor, ser paciente e suplicar a bênção do Senhor para a sua vida. Então, nós podemos afirmar que todos passam por tribulações, mas também podemos afirmar que tem fases na nossa vida que parece ter uma seta apontada, não a seta do inferno, mas a seta mesmo, é ele, ou é ela, ou são eles, que parece que as coisas vão e a pessoa vive aquele instante complicado e difícil na sua vida. É fato isso? Acontece mesmo ou não? É fato, inclusive, JR, lógico, até para descontrair um pouco, quando eu li essa parte, parece que a tribulação só tem um alvo, eu lembrei de um desenho que se solta um míssil nesse desenhozinho, assim, e o míssil, ele vai seguindo, assim, a pessoa, até que ao encontrar aquela pessoa, ele não vai em nenhum outro lugar. Assim, o que eu tenho para dizer também é que na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 6 e 7, a orientação é para que nós nos humilhemos debaixo da mão potente de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O que acontece é que eu consigo fazer isso um dia, eu consigo fazer isso hoje, mas a luta continua, então eu consigo fazer isso amanhã, eu consigo fazer isso depois de amanhã, mas depois eu já não, depois na semana que vem eu já não consigo fazer mais, mas a orientação é para todo dia, é para que todo dia você lance toda essa carga. Deus já conhece, Deus sabe o processo, por permissão mesmo e direção dele, mas no entanto ele está vendo a sua humilhação, né? Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Então a questão toda se está difícil, né, como diz um ditado por aí, se com ele já está difícil, imagina sem ele. Então a questão toda não saia debaixo de onde você pode ter vitória, que é a mão de Deus. A palavra de Abacuque é muito interessante sobre isso, né? Em meio a uma dificuldade muito grande, em meio ao problema, no capítulo 3 ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Deus está no controle, nem tudo está perdido. Muito bem, com essas palavras nós vamos lembrando aqui também uma outra ouvinte dizendo: olha, minha mãe era uma mulher de fé e oração, ela tinha a palavra de vitória, ela cria na palavra que diz: se creres verás a glória de Deus. Ela não foi curada e veio a falecer. Hoje eu me sinto sem chão, com a vida frustrada e sem ânimo para continuar. Por que Deus não honrou a fé da minha mãe? Pergunta a nossa querida ouvinte. Vou reler aqui a parte que ela frisa, que ela diz: olha, minha mãe dizia: se creres verás a glória de Deus. Está na Bíblia, é fato, verdade, mas a nossa ouvinte associa isto com não enfrentar dificuldades, inclusive não enfrentar ou não ter uma cura de uma enfermidade na sua vida. Como é que vocês juntam essas coisas para dar uma resposta a essa querida ouvinte de Saracuruna acompanhando a gente? Eu acho muito perigoso quando alguns pregadores têm esse discurso: olha, Deus cura todas as enfermidades. E aí a pessoa entra cegamente nessa promessa, ora, e a pessoa fala: mas eu não fui curada. Aí o pregador vira e fala: é porque você não teve fé. Eu acho isso uma covardia enorme. Porque assim, se você tem fé para curar todas as enfermidades, então vai lá e cura. Se você não tem, não promete. Eu sei que Deus às vezes opera o milagre, às vezes ele não opera. E eu não conheço os motivos de Deus. Nós todos vamos morrer e a gente não vem com data de validade. Eu pessoalmente acho isso ótimo. Seria muito estressante a gente saber quando vai morrer. Mas o fato é que a gente morre. Normalmente morre de alguma enfermidade, ou de acidente, ou de extrema velhice, quando o corpo para de funcionar, normalmente muito tarde.
Então, assim, a gente tem que aceitar essa característica da nossa vida, a gente busca o milagre, a gente crê que Deus pode fazer o milagre, mas tem que aceitar a vontade de Deus quando essa vontade foi partir. Eu tive colegas que não conseguiram conceber um filho, adotaram 2 crianças e essas crianças se tornaram deles. Eles tiveram uma grandeza, eles foram pai, ele e a esposa foram pai e mãe para crianças que não tinham pai e mãe. Deus deu esse chamado a eles. Então, às vezes, o milagre não se cumpre e a gente tem que estar pronto para entender e aceitar isso. Justamente, a palavra nos diz que Deus não faz nada errado. Deus não faz coisa nenhuma errada. E a palavra também nos diz assim, João 16:33. Jesus falando, no mundo tereis aflições. Então nós precisamos colocar em nossa mente o quê? Deus não faz nada errado. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição. E a palavra também nos diz, nós estamos falando da palavra de Deus. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos nos firmar nesta palavra, nos firmar nestas promessas de Deus e saber, olha, Deus está no controle. O que nos falta às vezes, e talvez nós fiquemos assim mais confortáveis em determinadas situações de nossas vidas para dizer isso, mas o que nos falta às vezes é entendermos a soberania de Deus. Ele é soberano e ponto. Não há nada que eu possa fazer do ponto de vista humano para modificar alguma situação, a não ser ter fé e confiar que Deus é soberano, ele continua no controle e pronto. A nosso ouvinte diz, o que fazer para manter a fé e a alegria quando os nossos planos não dão certo? Diz ainda, qual a melhor forma de lidar com as frustrações da vida? Quando os problemas nos afetam tão intensamente, é sinal de que os nossos planos estão contrários à vontade de Deus? Como sentir a presença de Deus quando vivemos uma vida sem graça? Que pensa você sobre esse assunto? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Vamos aqui à nossa pesquisa 93 de hoje, minha gente. A pergunta é: quando os nossos planos são frustrados, é sinal de que são contrários à vontade de Deus? Até agora, a participação dos nossos ouvintes pela internet aponta 55% dizendo não, 45% dizendo sim. Vamos ouvir agora a opinião dos nossos ouvintes que participam conosco por telefone, pelo telefone 2461-0093. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, e por telefone 54% dos nossos ouvintes dizem que não. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação com a gente no nosso programa de hoje. Bom demais ter a sua participação aqui no debate. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Você pergunta. E o debatedor responde. Vamos ouvir aqui a nossa querida irmã Renata. Alô, Renata, bom dia, Deus te abençoe, Renatinha. Bom dia, J.R. Deus te abençoe, minha irmã. Tudo em paz? Tudo em paz. Prazer em ouvi-la. Quer dizer que você e você tem uma amiga, né? Que vocês ficam conversando sobre assuntos bíblicos, não é isso, Renata? Isso, temos sim. Que beleza, hein? Parabéns, hein? Isso é muito bom. Quando a gente conversa assim, dialoga, procura achar com consenso e fundamentação bíblica. E ultimamente vocês duas discutiram a respeito da questão do divórcio. Exatamente. Isso. Sobre o que Deus fala sobre a questão do divórcio, uma vez que a frase é essa, né? O que Deus uniu, não separe o homem. É isso, Renata? Isso. Então vamos ouvir os nossos debatedores sobre esse assunto aqui. Os 4 microfones estão abertos. Quem vai começar? Pastor Rafael? Vamos lá. Vamos lá. Quando uma pessoa está em crise, eu procuro usar uma ilustração para abrir os olhos. A Bíblia fala que marido e mulher são uma só carne, que Deus uniu, não separe o homem. Aí a pessoa vem e fala tudo que o marido e que a esposa fizeram. Eu pergunto, se fosse teu filho, você desistiria dele? A pessoa fala, filho não, então por que vai desistir do marido? Jesus falou expressamente que o divórcio era para o caso de adultério. E nesse caso, eu não tenho nem o que dizer. Eu falo para a pessoa traída, a decisão é sua. Mas eu conheço pessoas na igreja que foram traídas, se firmaram em Deus, oraram, resgataram o marido e a esposa, inclusive descrente do pecado, e hoje tem um casamento abençoado. Então eu não acredito no divórcio como solução, eu acredito nele como fatalidade.
Jesus deixou bem claro, na velha aliança Deus não mudava o coração de ninguém, ele só mostrava o caminho, então tinha que dar divórcio. Quando o casal não se entendia, tinha que separar mesmo, mas Deus transforma o nosso coração na nova aliança, então não há necessidade de desistir, sobretudo quando os dois são crentes, e quase todo mundo que faz depois se arrepende. Companheiros. Bom, a carta para Coríntios, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, versículo 10 diz: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. O pastor Rafael falou aqui sobre a passagem de Mateus que fala sobre o adultério. Bom, a palavra de Deus nos ensina a não ter a direção do divórcio. Como mulher, eu vou falar como mulher mesmo agora, em relação à traição, eu acredito que cada um tem uma estrutura, cada um nasce com uma estrutura. Tem gente que tem uma estrutura de perdoar, viver, recomeçar, aliás, zerar, porque não tem como você parar ali onde você tem que zerar, vamos zerar, porque se for continuar do ponto ali, vai dar problema, vai ficar lançando em rosto, então tem que zerar. Agora, em relação a isso, eu acho que isso é muito pessoal. Isso para mim é praticamente igual salvação. É muito entre a pessoa e Deus. Então eu não diria fique, vá, faça. Agora o perdão é imprescindível. A palavra de Deus ensina a realmente não partir para o divórcio. Agora essa questão tendo o adultério, eu acho que vai muito da estrutura de cada um, muito da personalidade de cada um e muito da conclusão também de que verdadeiramente será que foi Deus que uniu? No tempo da graça que nós vivemos, e nós não é palavra nossa, é palavra de Deus, e a gente sempre tem que ir por esse caminho. Não é minha palavra, é a palavra de Deus que diz. E já foi argumentado aqui na mesa o que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus diz não ao divórcio, porque Deus é um Deus de construção e não de desconstrução. Então não é palavra do pastor Marco, do pastor Rafael, da Edeni, é palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos orienta? Ela nos orienta de que não. Há outros e outros e outros e outros caminhos que Deus nos mostra para essa situação. Eu queria só reiterar aquilo que o pastor Rafael falou acerca do divórcio, né? É claro, o divórcio é uma exceção. Ele não faz parte do plano de Deus para abençoar a família. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte ou da Montanha, a partir do verso 31, Jesus diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, no contexto da lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, adultério, né? A expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então o divórcio não pode ser por qualquer razão, apenas quando há essa infidelidade e não há o perdão recíproco, né? No relacionamento. Então o divórcio não é uma solução. Cada pessoa diante de Deus deve colocar o seu coração, pedir a orientação dele, porque o divórcio não é uma solução, o divórcio é apenas uma exceção. Renata acompanhando a gente, ouvindo a gente, entendeu, Renatinha? Entendi, JR. Inclusive, o meu pai, quando se separou da minha mãe, enquanto ela não ficou viúvo, eles não conseguiram casar, ele e a moça que ele estava vivendo. Entendi. Então você, a partir do que você ouviu aqui, também dessa experiência pessoal que você teve, você no seu entendimento aí tá claro que o divórcio ele se aplica aqui, segundo os nossos companheiros estão à mesa, na questão específica quando envolve o adultério. Tá claro, querida tá claro. Renata? Tá claro. Muito bem. Pastor Rafael quer dar um acréscimo? Pera aí, Renata, fica aí. Não é sobre essa questão, eu esperei passar. Não essa questão não sobre divórcio? Sobre essa questão de frustração que a gente tem. Nós retornaremos a ela, já. Muito obrigado, Renata. Deus te abençoe muito, irmãzinha. Um beijo pra Marcela. Ai, Marcela, ganhou um beijo, hein? Tá muito bem. Tá mandando outro, tá bom? Tá bom. Deus te abençoe, minha irmãzinha. Fica na paz. Tá. Você pergunta. E o debatedor responde. Agora é assim, além do nosso tema que nós estamos discutindo aqui ao vivo todos os dias, um tema que os nossos
companheiros recebem antecipadamente, que você nos encaminha, nos envia. Você pode, ao longo do debate, fazer perguntas diferentes do assunto, perguntas bíblicas, sempre assim, relacionadas à Bíblia, né? Que você tenha, alguém falou com você, foi um assunto na aula da escola bíblica, alguma coisa que você ouviu, leu a respeito e você quer tirar essa dúvida, ligue 24610093, é mais um serviço do Debate 93 para você. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Rafael, vamos à frustração. Às vezes a gente espiritualiza um problema que não é espiritual. Vou dar alguns exemplos breves. O sujeito é o craque da escola, o melhor jogador da turma, e aí ele cresce com o sonho de ser jogador de futebol profissional, mas ele não é bom o bastante para ser profissional. Desperdiça 10 anos da vida dele tentando uma coisa que não vai acontecer e bota a culpa em Deus. Ou o cara canta mais ou menos e quer ser cantor, tem uma voz média ou uma percepção musical média, mas não tem presença de palco, não tem talento e culpa a Deus. Às vezes o cara acha que é chamado e não é. Às vezes o cara quer ser empresário porque empresário ganha dinheiro, mas ele não sabe lidar com dinheiro, ele não sabe planejar, ele não sabe selecionar pessoas, não busca uma qualificação. Hoje em dia você tem qualificação até para empreendedor, você tem cursos para isso. Assim, quer ter filho, fica esperando um milagre. Até os 30, o processo de fertilização é muito mais fácil. Depois dos 40 ele fica muito mais difícil. Então assim, fica esperando o milagre até ser tarde demais, e quando vai fazer um tratamento já não tem mais a mesma eficácia. Eu sou testemunho porque a minha filha nasceu assim, eu sou apaixonado por ela, é uma bênção de Deus, e foi assim. O milagre não vem, não, vamos procurar um médico. Então assim, vamos tentar deslocar um pouquinho. Eu acho que nessa hora de frustração você tem que buscar Deus para curar o teu coração. Mas às vezes o teu problema não é espiritual. Tem gente que fica, sobretudo acontece mais com mulher, fica esperando Deus mandar um príncipe encantado. E casamento a gente tem que correr atrás, ora antes de casar, mas tem que procurar alguém, não vai bater na tua porta. Então não é só espiritualizar a coisa, é procurar se informar, é fazer acontecer, é não se omitir e jogar a culpa em Deus depois, porque isso acontece muito. Gente que deixa o emprego para abrir uma empresa, não é empreendedora, depois bota a culpa em Deus. Assim é muito fácil. Vai colocar a culpa em Deus porque não teve paciência para esperar, né? Todos nós sabemos que dificilmente você abre uma empresa, você tem lucro no primeiro ano. Dependendo do negócio, pelo menos a maioria dos negócios você tem lucro depois do segundo ano. 75% das empresas exatamente. Se fecham com 5 anos. Em relação à questão do seu filho, o senhor utilizou aquilo que o próprio Deus propôs ao homem, que é a sabedoria do homem, a tecnologia, e tudo isso faz parte do agir de Deus também. Ouvinte de São Gonçalo dizendo: sou casada há 44 anos e há 10 eu vivo como viúva de marido vivo. Já viu isso? Viúva de marido vivo? Não me olha, não fala comigo, ele me despreza e já disse que não me ama, e inclusive largou a igreja. Ando frustrada, triste e não sei o que fazer. Vou ler agora um e-mail para juntar as duas ideias aqui. Estou passando por isso. Ontem eu não queria voltar para casa e eu fiquei vagando. Eu estive na igreja e saí de lá vazia. Estou vivendo um inferno em casa e acho que Deus me abandonou. Ambos aqui, ouvinte por telefone e ouvinte por e-mail, duas meninas com situações, podem ser causas diferentes, mas vivendo a mesma situação. A agonia da frustração, a agonia da infelicidade, a agonia de não se sentir realizada, a agonia de não se sentir em harmonia com o cônjuge, com o seu lar, com o seu projeto de vida, decepcionada com as pessoas. Este momento que todo mundo passa na vida algumas vezes ao longo da sua história, não é um momento fácil, é um momento de profundidade, é um momento em que a pessoa vai ao abismo, é um momento que a pessoa desce no poço, é um momento de vale. Como é que a gente lida com isso, gente? O pastor Rafael já ilustrou isso aqui na palavra inicial dele, os 4 pontos que ele ouviu aí de um amigo sobre esse assunto, sobre sobrevivência na selva. A pessoa tem que parar, tem que se alimentar, tem que localizar para depois ela se movimentar. Como é que vocês aplicam isso e outros princípios bíblicos ao coração dos nossos ouvintes que passam uma situação como essa agora? JR, eu não vejo outra saída para estas e outras situações a não ser
a não ser o refúgio em Deus. O salmista no Salmo 59:16 diz: refúgio no dia da angústia é o Senhor. Ele é refúgio no dia da angústia. Então eu não vejo outra possibilidade que seja, a não ser que seja este refúgio primeiro em Deus, porque aí nós vamos começar a entender muitas coisas e só Deus para saber o sapato que cada um está calçando, porque eu não sei o que a irmã está passando, o que o outro está passando, apesar de todos os relatos, por mais dramáticos que possam ser, eu não sei o que está vivendo, mas Deus sabe o que se passa no coração da pessoa. Então esse refúgio, essa tranquilidade e essa paz que excede todo entendimento, ela só pode vir através de Deus. E eu não tenho outro conselho a não ser, precisamos buscar em Deus, buscar em Deus e buscar em Deus. Romanos 12, Romanos 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Inclusive sobre sapato, o pastor Marcos falou sobre sapato, eu iria até falar isso no início da minha fala, que tudo que eu iria dizer aqui, eu vou estou falando como quem calça os sapatos, porque quem aqui nunca passou um momento de falar: Deus, por quê, pra quê? E quando eu falo aqui sobre alegrai-vos na esperança, querida, é manter a esperança de que não chegou o fim. A vida não acabou, então eu preciso ter esperança que alguma coisa, né, como dizem por aí, que dias melhores virão. E trazer a memória, traz a memória. Não é possível que não exista nenhum momento na sua vida que você possa trazer a memória e que isso traga um sorriso aos teus lábios e te renove a esperança para você se manter de pé, para ver acontecer dias melhores na tua vida. Ouvinte dizendo: ela não pode desistir, ela deve se apegar a Deus e Ele suprirá as necessidades dela. Outro ouvinte aqui dizendo: olha, perdi meu filho em um acidente no seu trabalho. A ouvinte acha que só ela sofre? Não, todos passamos por dificuldades e perdas, mas busco forças no Senhor, que tem ajudado não só a mim, mas a minha família, que luta com a saudade que é enorme, diz a nossa ouvinte. Olhe para Jesus. Outro ouvinte dizendo: isso pode ser a vontade de Deus, assim como aconteceu com Jó. Pode ser consequência das nossas atitudes erradas. Quando Israel se afastava da vontade de Deus, Israel sofria. Pode ser uma provação. Jesus falou sobre aflições. O segredo, diz o nosso ouvinte aqui, é não murmurar de forma alguma. Pastor Marcos, o senhor destacou a última frase: como sentir a presença de Deus quando vivemos uma vida sem graça, é o que pergunta a nossa querida ouvinte. É uma frase forte, né, JR? Uma vida sem graça, quer dizer, uma vida que não tem sentido, que não tem alegria, e a palavra de Deus nos diz, Salmo 16:11, na tua presença há plenitude de alegria. Então, se nos falta alegria, é porque também nos falta a presença de Deus, porque uma coisa leva a outra. Se na presença de Deus há alegria e nós estamos com falta de alegria, então é porque está faltando a presença de Deus na nossa vida de alguma forma. Eu não estou aqui julgando, não estou apontando o dedo. Talvez esteja faltando um relacionamento mais profundo com Deus, porque pessoas às vezes têm relacionamento com Deus, mas é um relacionamento superficial. É um relacionamento, eu vou na igreja, eu assisto culto e tal, eu sento, eu canto, quando manda eu cantar e tal, mas não há um relacionamento profundo, não há um enraizar de intimidade com Deus. Então, nós precisamos buscar isso. Quando ela diz, eu vivo como viver, sentir a presença de Deus quando vivemos uma vida sem graça. E voltando só um pouquinho para eu concluir a minha fala aqui, muitas vezes nós achamos que nós somos o centro do universo. Todas as coisas ruins acontecem conosco, ou então todas as coisas boas têm que acontecer com a gente. E muitas pessoas estão equivocadas, se achando o centro do universo. É o egocentrismo. Então o meu eu é o que ocupa todos os espaços. Então todas as coisas ruins só acontecem comigo, ou então todas as coisas boas precisam necessariamente acontecer comigo, senão Deus não está do meu lado. E a Bíblia não corrobora isso. Isto não é verdade. Assumir a atitude de Paulo. A gente precisa descobrir o segredo de Paulo. Paulo disse: sei estar contente em qualquer situação. E ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Então, espiritualmente é muito importante a pessoa buscar ao Senhor, não é? Paulo descobriu isso. É fácil? Não. Naqueles momentos difíceis, ele se apegava ao Senhor. Mas precisa também
haver a consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto é tão difícil, né? Porque nem sempre a gente compreende, né? Que todas as coisas contribuem, até mesmo coisas aparentemente negativas, coisas difíceis, mas Deus tem um plano. E a pergunta não deveria ser por quê, mas para quê? Porque a gente sabe que Deus tem um plano em todas as coisas. E a pessoa precisa ter discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus em relação aos planos. De forma específica, esta ouvinte aqui. Ela fala muito de meus planos, né? Será que esses planos estão em sintonia com o Senhor? Ela está vivendo essa vida sem graça, sem motivação. Mas espiritualmente ela precisa da graça do Senhor para que a sua vida se torne graciosa. E o Senhor disse a Paulo, né? Há coisas na vida que a gente recebe uma resposta negativa naquele momento. Paulo pediu para o Senhor tirar o espinho da carne e Deus, né? Enfaticamente, né? E entre aspas, simplesmente disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O problema é que hoje nós vivemos uma geração que a graça de Deus não basta. É, J.R. A gente hoje, de maneira geral, a gente quer ter, a gente quer realizar, a gente quer ser reconhecido. Mas Deus está preocupado em transformar o nosso caráter. Deus está preocupado primeiro que a gente seja. Para todos vocês que estão frustrados, então deixa eu dizer uma coisa. A força poderosa que vai mudar a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, a sua família, está dentro de você. É o Espírito Santo dentro de você. Em uma geração da igreja no Novo Testamento foram realizados mais milagres do que em todo o Velho Testamento. De cura, de ressurreições, de transformações. Se você prestar atenção. E aconteceram coisas no Novo Testamento que no Velho não aconteciam. Mas eles eram cheios de Espírito Santo. Então, vou voltar ao princípio, a minha palavra. Se você está frustrado com a sua vida, esquece tudo. Todo emprego está uma droga? Tá bom, é o que você tem tá agora. Sua casa é pobre, seu casamento está ruim. Bom, isso aí é consequência do seu passado. Gasta um tempo buscando Deus, para que a presença de Deus cresça na sua vida. Para que Deus faça as transformações que precisam acontecer. Eu estou falando de coisas que eu vejo na minha igreja. Não estou falando assim, não é propaganda de lá, mas assim, eu vejo as pessoas chegarem. E o problema é você enfatizar o ter primeiro antes do ser. Se você se encher do Espírito Santo, se ele transformar o seu caráter, o seu ministério vai se revelar, as coisas que Deus precisa mudar na sua vida vão mudar, e aí mudanças vão acontecer. Talvez não as que você quer. Talvez você descubra que quem está acabando com o teu casamento é você, quem está botando emprego fora é você, quem não está se ajustando no ministério é você. Mas até essa descoberta é um livramento. Então, nesse momento, se você está frustrado, busque a Deus e encha-se do Espírito Santo. É isso que vai mudar a tua vida. Ouvinte disse aqui por e-mail: passei por um período muito difícil na minha vida, mas eu escolhi chorar aos pés do Senhor. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Olha, gente, sobre a nossa pergunta surpresa de hoje, uma outra ouvinte ligou trazendo o seu posicionamento sobre esse assunto e ampliou aqui a dúvida. E é muito bom quando o nosso ouvinte amplia a dúvida, porque a gente pode ampliar a resposta e assim ampliar o entendimento dos nossos ouvintes. É uma ouvinte que diz: olha, estou separada, estou me preparando para o divórcio, estava ouvindo os debatedores falando que só se pode divorciar em caso de traição. Me parece, eu acho que o pastor Marco frisou muito isso, que não era opinião pessoal, mas era a opinião bíblica que a Bíblia trazia sobre esse assunto. É isso, pastor Marco? É isso mesmo? Fala no microfone aí. Sim. É isso mesmo, muito bem. A palavra de Deus diz. Então, aí ela diz o seguinte: mas meu marido é um homem omisso. Ela conta um caso aqui que eu vou tentar não dar as mesmas definições que ela deu para evitar que ela seja identificada, mas ela sofreu uma agressão por parte de alguém da família dele. E ele se omitiu. Ele não a defendeu. E a nossa ouvinte ficou bastante indignada com isso, e por conta disso, exatamente esse aí me parece o pingo d'água de uma série de outras coisas, ela entendeu que se ele não a protegeu, ele não é a pessoa para estar ao lado dela. E a decisão dela já foi tomada. A pergunta que ela faz é: se fosse uma filha sua,
como é que você lidaria com este assunto? Ou seja, o marido vai lá, ele se omite, ele não protege, ele não entra na frente, depois ele não vai discutir o assunto com quem fez a agressão, e agressão física, não estou falando de agressão verbal não, agressão física, e a nossa ouvinte se sentiu desse tamanhozinho, pelo que eu posso interpretar do texto dela com a palavra os debatedores. Bom, a agressão física é algo terrível e há uma lei que nos protege disso, que protege a mulher com relação a isso, que é a Lei Maria da Penha, e em casos assim não há conversa. Não há conversa, você tem que ir na delegacia, uma coisa, outra coisa. Uma coisa é você orar, é pedir a Deus, e outra coisa é tomar a providência que tem que ser tomada. Então, contra a agressão física, a pessoa vai na delegacia e dá parte. Isso. Entendeu? Não tem porque, se foi uma vez, pode ser duas, Vou lembrar aos amigos aqui, companheiros, que não foi o marido dela. Eu sei que não. Eu sei que vale para qualquer caso e tem que ser feito em qualquer caso. A Lei Maria da Penha, ela pode executar isso. Agora, o ponto dela não é esse. O ponto dela é o seguinte: olha, ele não me defendeu. Tá certo? Como é que você faria se fosse a sua filha? É a pergunta que faz a nossa ouvinte. Isso está doendo mais do que a própria agressão, não? O problema é que, assim, eu tenho que bater sempre nessa tecla. Você tem que escolher com cuidado antes de casar. As pessoas têm uns defeitos e não tem outros. Mas já foi, pastor. Já foi. Pois é, mas assim, ele já não casou. Isso. Digamos não que traiu. ele seja passivo. Digamos que ele seja fraco. Omisso. Eu duvido que ele tenha se mostrado assim só depois de casar. Eu concordo com o pastor. Estupro, agressão, estelionato se resolve na delegacia. Certo. E ele não foi omisso só nessa situação, então? Duvido que tenha sido. Tem tantas outras. Deve ser um processo. Ou então, de repente, foi a sogra, ele é dominado pela... Enfim, Não foi a sogra. Não, já vou eliminando logo, porque todo mundo acha que é a sogra. Não interessa. Tô dizendo assim, ele mostra uma pessoa de personalidade fraca. Isso. Né? Aqui, isso é o seguinte: agressão, estupro, estelionato é delegacia. Certo. Tá? Aí se o marido vier reclamar, fala: você não me defendeu, o Estado vai defender. Certo. Acabou. Então, vamos lá. Eu vou Agora, tentar repetir para ver se eu entendi. O marido tá lá, a questão não é estão entendendo? Agredir ao nosso ouvinte. Vocês já orientaram. Agressão, mulher sofreu agressão, é polícia. Vocês reafirmaram isso aqui. Física, é isso aí. Polícia. Muito bem. Agora, no relacionamento dela com o marido, a pergunta dela é exatamente essa. Não caberia aí não estaria incluída a questão do divórcio, porque ele não a protegeu, ele não esteve com ela. Isso não poderia ser considerada também uma infidelidade? Ele não estaria adulterando a aliança que ele estabeleceu com ela, de protegê-la, de estar com ela em todos os instantes, porque ela se sentiu solitária. Não, eu penso que se a gente ampliar isso aí, isso vai dar margem. É sim ou não? É simples assim. É não. Pastor Mar Ribeiro, é não. Reverendo Isaías, não. Pastor Rafael, não. Edeni, não. Então vocês entendem que não. Então, neste caso, a nossa ouvinte está errada em procurar o divórcio. Porque o marido não a protegeu, ela foi agredida e vou repetir para o ouvinte entender claramente, não foi o marido quem a agrediu, mas a omissão dele está sendo pior do que a agressão física que ele recebeu. Mas ainda assim, numa situação como essa, como ela nos descreve aqui, vamos excluir todos os episódios anteriores e posteriores, porque ela está contando um único episódio. Com base nesse único episódio, mesmo se fosse sua filha, você entenderia que não deve divorciar. É a pergunta dela. O que a Bíblia ensina é exatamente por causa da infidelidade. Ou, de forma muito prática, às vezes a deserção irreversível. O marido vai embora, abandonou lá, então os laços foram quebrados. Houve infidelidade. Nesse caso, estão separados já? Não, ela está se preparando. Ela está separada, está se preparando para o divórcio. Houve uma desinteligência, como costumam dizer, houve uma desinteligência entre o casal. Então isso não seria motivo de modo nenhum, e nós não podemos assinar isso embaixo de jeito nenhum. Sabe qual é o problema? Todos nós viemos com defeito de fabricação. Você, quando troca de marido, troca de defeito. É um defeito grave? É, mas tem um outro que protege muito e trai. E tem um outro que é preguiçoso, tem um outro que é grosso. O problema, se a gente for começar a abrir exceção, assim, eu confesso que eu tenho dificuldade para entender essa atitude no homem. Mas a minha natureza é diferente.
Tem homem que é rabugento, enfim, você vai trocar de defeito, vai justificar? Eu acho que não. Jesus falou que era adultério, é adultério. De São Gonçalo, um ouvinte dizendo: sei que o divórcio não é a solução, mas tem situações que não tem outro jeito, hein? Meu esposo conheceu uma mulher pela internet, largou tudo, casa, carro com prestação vencida não, né? Por vencer, não é isso? Trabalho, foi para o estado da mulher, está noivo dela, estando ainda casado comigo. Pergunta a nosso ouvinte: o que fazer? Tem outro jeito? Nesse caso específico não, porque houve o abandono, né? Infidelidade. Está configurado aqui o adultério. Ela tem que partir para o divórcio. É isso? Se não há condição de reatar o casamento. Ele está noivo. O marido, vamos repetir a frase, que a frase é boa. O marido está noivo. Tem que, é difícil. Eu convivi com um caso na igreja de marido que saiu de casa, traiu a mulher e depois voltaram. Então, assim, eu não aceito solução genérica. É isso que eu falei, de que muito pessoal. Vai orar. Né? Se Deus te der paz, não se sinta culpada. Jesus autorizou o divórcio. A pergunta é isso que é melhor para você? É esse o caminho de Deus? Se você divorciar, irmã, não peca. Mas pode ser que Deus ainda vai resgatar o teu marido. Isso só a oração vai te dizer. Mas se quiser separar, tá amparada na palavra, irmã. Separa a casa de novo e esquece ele. A não ser que Deus te dê a tua direção. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes: quando os nossos planos são frustrados, é sinal de que eles são contrários à vontade de Deus? E a pesquisa aqui pelo telefone virou, porque agora 52% dos nossos ouvintes afirmam que sim. 54% dos nossos ouvintes pela internet dizendo que não. Muito obrigado ao carinho e audiência dos nossos amados e maravilhosos ouvintes. Prêmios do CD Aceita o Seu Chamado, da Bruna Carla, saiu para Maria Rosa Dutra de Saracuruna, telefone 2777, final 36. Já o CD Levanta Tua Voz, Linda Nascimento, foi para Leda Maria de São Gonçalo, telefone 3719, final 16. No Facebook da 93 FM. Isso aí, o prêmio do Facebook, que é o DVD Clipes MK Music 5, saiu para Osana Melo. E JR, o Cleiton mandou um e-mail para cá, pedindo assim: JR, eu sou o Cleiton de Jardim América, e gostaria de pedir que você mandasse um abraço a todo o povo da Assembleia de Deus, Tanque de Siloé em Jardim Assembleia de Deus, Tanque de Siloé, um grande abraço aos irmãos, Deus abençoe cada vez mais. Estive lá em Israel, pertinho do Tanque de Siloé, e o povo de Deus é um povo maravilhoso. Então, o pessoal da Assembleia de Deus, o Tanque de Siloé, aquele abraço. O nosso pastor é o pastor Flávio Luiz. Pastor Flávio Luiz, pastorzão, obrigado, querido, pela sua audiência. Deus abençoe aí, meu querido colega de ministério. Deus abençoe sempre. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte dizendo: JR, meu marido, ele tem uma verdadeira paixão. Olha aí, minha gente. Paixão pelo quê? Vamos ver se vocês acertam aqui, entendi. Paixão pelo quê? Futebol. Por futebol. Pastor Rafael, paixão pelo quê? O carro. Pelo carro, muito bem. Para Reverendo Isaías, paixão pelo quê? Eu vou pelo futebol. Futebol também. Pastor Marco, pelo quê? Pelo carro. Carro. Rosane, ele tem paixão pelo quê? UFC. Marcela, paixão pelo quê? Hã? Ah, você sabe o que é. Luciana, paixão pelo quê? Luciana não tá nem ouvindo, ela tá ouvindo o ouvinte. Ah, ela consegue ouvir duas coisas. Ela faz mulher, né? É mulher, faz 7 coisas ao mesmo tempo. E a 8ª não se pode, né? É isso aí, 7, 8 coisas ao mesmo tempo. O marido dela tem uma verdadeira paixão por pássaros. Isso aí, gente. Vocês são exagerados, pelo amor de Deus, um negócio simples. Vamos pelo comum, né? Paixão por pássaros. Agora é tão impressionante o cuidado dele com as aves, que acho que já virou idolatria. Eu não vejo tendo a mesma devoção com as coisas de Deus e nem comigo mesma. Todas as vezes que peço que ele diminua esse cuidado, nós brigamos feio. Até a nossa vida financeira é afetada, afinal ele gasta rios de dinheiro, inclusive deixa de estudar por causa dos bichos, diz a nossa querida ouvinte. Tá estudando coisa errada, né? Devia estudar uma coisa relacionada a bicho, talvez fosse, né? E se dá bem. Sei que é melhor, eu sei, JR, que é melhor ele mexer com bicho que com outras coisas, né? Mas como mostrar que ele está deixando Deus de lado e a família também? Como cuidar para que nossas prioridades sejam levadas a sério e não fiquem em segundo plano? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes.
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Rafael de Almeida. Aquele abraço, irmãozão. Abraço, JR. Eu quero só deixar um lembrete para todos os membros das igrejas batistas nacionais do Rio de Janeiro. A nossa assembleia sábado, não deixem de participar. Quero mandar um beijo para Rebeca, que é a tua fã, JR. Obrigado, Rebequinha. Beijo. Você não fala alguma coisa, Rebeca. Um abraço para Daniel, para Jaqueline, para o meu pai, para minha mãe, pastor Benjamin e minha Laudicéia, que estão indo para casa deles lá. Um abraço. Beijo, Deus abençoe. Edeni, obrigado, querida. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Um beijo para todos os ouvintes, em especial para minha querida Maria Helena, seu esposo, pastor José Carlos, e a Neide. Neide, daqui a pouco tô aí, tá bom? Benção por, olha aí, almoço. Já aqui ó, tô chegando, hein? Reverendo Isaías, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Eu quero mandar um abraço aos membros da Catedral Presbiteriana. Que Deus continue a abençoá-los. Benção pura, obrigado, pastor Marco, aquele abraço, irmãozão. Obrigado, JR, obrigado, um abraço a toda a equipe da 93, um abraço especial aos membros da Assembleia de Deus do Ministério Cairós, sempre ligadinhos no debate, em especial a diaconisa Elizabeth, minha mamãe, tá sempre ligada no debate. Que maravilha, Elizabeth. Ei, irmã Elizabeth, aquele abraço. Veio alguém aí com o senhor hoje? Muita gente, JR, uma porção de gente aí. Quem é que veio hoje aí? Esse aí, por exemplo, eu esqueci. Que é? Tem uma cobra na minha boca. Ah, esse aí a gente lembra sempre dele aqui. E o Wilson, cadê o Wilson? Wilson! Quem veio outro dia desse, que foi essa semana passada, foi o Bota Casaco, Tira Casaco. Você agora vai lutar bonito, Xalder. O que é isso aí? Que foi? Era lá o show o Karate Kid. Bota casaco, tira casaco. Agora com esse frio, bota casaco. Marcela se animou. Você viu? Sentiu aí? Você sentiu daí, né? Você nem viu, mas sentiu, né? Agora, e aquele outro? Ele caiu agora. A armadura e eu somos um. Eu sou o homem de ferro. A armadura e eu somos um. O que é isso, hein, rapaz? E aquele outro? Aquele outro? Priscila. Priscila, meu amor, eu te amo. Esse é aquele deputado de São Paulo, não é? Esse aí é aquele deputado de São Paulo que morreu, não era não? Não era esse aí não? Não é esse aí não? Tem certeza, né? Antes dele ser como é que é a mesma voz? Fazer de novo. Priscila, meu amor. E o Michael Caio? Michael Caio? Garoto, você vive me pegando, hein, JR? É verdade. Demais. Tio JR. Esse é quem mesmo? É o Larry. Esse é o Larry. Larry o Pepino, né? Esse negócio do tio, né, Edeni? Que você sempre fala, que tio o quê? Que não é um cara novo como eu, para com isso. Muito obrigado, hein, o pastor Marco Ribeiro e as suas 1000 vozes aqui no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, ambas aqui no nosso Face da 93 FM, as meninas do Debate 93. Também agradecendo a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Nós vamos orar juntos nessa hora. Eu pedi ao reverendo Isaías para orar conosco. Vamos pedir a bênção e a graça de Deus sobre os nossos maravilhosos ouvintes, sobre o tema do programa de hoje. Vamos orar especialmente também pela cura dos enfermos, pelo consolo dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, nós te louvamos, tu és o Deus da nossa vida. Pedimos a tua bênção para aqueles que estão enfermos. Cura-os, ó Pai, ministra a tua bênção sobre estas vidas, sobre as famílias que nos ouvem agora. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.